A SA-TV recebe hoje, através de contato online, a deputada estadual Marlene Fengler, do PSD aqui de Santa Catarina. Marlene, que é aqui de Itapiranga, aqui da Terrinha, e nós vamos conversar um pouco sobre a reunião que teve ontem da bancada do Oeste com o secretário da Infraestrutura e Mobilidade, o Thiago Vieira. Marlene, primeiramente eu quero te agradecer, ao mesmo tempo agradecer o Gabriel Selupi, que intermediou esse nosso contato para a gente estar conversando na manhã de hoje. Agradecer que você nos atendeu prontamente para poder falar dessa SC 163 que causa graves ou muitos problemas para a nossa região. Bom dia, Marlene. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que acompanham aí o teu programa, a programação. É uma alegria poder conversar contigo aqui, sempre é uma alegria poder conversar com as pessoas aí de Itapiranga, sou daí, né, então é uma alegria muito grande. E falar sobre o 163 é praticamente desde que eu me elegi, todas as reuniões da bancada, a 163 fez parte das nossas pautas, então é um assunto que a gente já cobra na época, aliás, quando a gente começou do governo federal, porque ela estava em vias de federalização, né? E agora, como essa federalização não aconteceu, nós estamos fazendo essa cobrança ao governo do estado para que ele faça a recuperação, especialmente aí do trecho, né, de Itapiranga até São Miguel do Oeste, principalmente de Itapiranga até Iporã, mas a briga é para que seja o trecho inteiro, porque realmente todo ele precisa de uma revitalização. E nós, eu me lembro aqui, estava conversando contigo, me lembrando que quando eu assumi a bancada do Oeste, a coordenação da bancada do Oeste no primeiro ano do mandato, que foi em 2019, eu fui a Brasília, na condição de coordenadora da bancada do Oeste, eu fui conversar na bancada federal, né, numa das reuniões da bancada federal, do Fórum Parlamentar Catarinense, eu participei, levando essa demanda e cobrando da bancada federal para que eles nos apoiassem no sentido de que a federalização ocorresse o mais rápido possível, e aí também naquela ocasião a gente teve uma audiência com o ministro Tarcísio, levando essa demanda para ele, explicando para ele a importância da federalização, já que o Estado, como estava fazendo o processo de transferência para o governo federal, também já havia ficado durante naquela ocasião, 3 ou 4 anos sem fazer nenhum tipo de recuperação na rodovia, né? Então, naquela ocasião já a gente percebeu que não seria prioridade do governo federal fazer essa federalização. Mas, enfim, o processo estava lá e a gente acreditava nisso, que a federalização fosse acontecer. Mas esse ano a gente foi surpreendido com essa notícia de que, pelo menos por enquanto, não há previsão disso acontecer. E aí também, já no final do ano passado, considerando essa possibilidade, a bancada do S se reuniu e nós decidimos colocar uma emenda no orçamento estadual para iniciar esse processo de recuperação. E por que eu digo iniciar? Porque como essa rodovia ficou aí por vários anos sem nenhum tipo de recuperação, não existe um projeto para fazer essa recuperação. Porque quando o governo federal, né, quando federaliza, a competência ou a responsabilidade fica para o governo federal. Então, o que se imaginava era que a rodovia seria federalizada, já que ela é um final de trecho, né? Até São Miguel ela é uma BR, dali até Itapiranga ela ainda é uma SC. Então, enquanto enquanto esse processo não se resolvia, não se tinha um projeto. Então, agora, o maior impasse, na verdade, o governo do estado tem recursos, nós colocamos recursos no orçamento, mas não existe um projeto atualizado dessa revitalização. Então, hoje, o primeiro passo que tem que ser dado é isso, é fazer o projeto. E para fazer um projeto, por parte do estado, ele tem que fazer um edital de licitação, né, que daí demora de 2 a 3 meses, aí depois alguém pode impugnar, aí faz o projeto que vai demorar mais, executa, quem ganhar, a empresa que ganhar, demora mais aí, sei lá, 6 meses, às vezes 8 meses, porque tem problemas na hora da elaboração, enfim, mas se o governo do estado fizer, vai demorar para fazer o projeto em torno de 8 meses a 1 ano. Então, aí nós estamos falando para terminar o projeto no ano que vem, na metade do ano. E aí faz outro edital de licitação para fazer a obra em si. Então, para iniciar essa obra, se for dessa forma, vai ser depois do segundo semestre do ano que vem.
Então, o que nós, enquanto bancada, estamos conversando, e isso foi objeto da reunião de ontem. Nós vamos conversar, e nós chamamos o secretário da infraestrutura para conversar sobre isso, e ele foi muito claro também sobre isso. E eu já tive, né, várias audiências, a bancada do S teve, mas eu tive com o prefeito Alexandre, já com o secretário da infraestrutura, sobre essa questão, e ele nos disse a mesma coisa. Se o Estado vai iniciar o processo, né, legal para fazer o projeto, para contratar o projeto, mas demora muito. Então, qual é a sugestão? A sugestão é que isso seja feito através da AMEOSC, né, que é uma entidade sem fins lucrativos e que pode contratar um projeto desses sem ter que fazer o processo licitatório. Então, só que para isso também a AMEOSC vai ter que se reunir e vai ter que ter a anuência de todos os prefeitos que fazem parte da AMEOSC, né? Não é o presidente que vai decidir, tem que ter a anuência de todos. Então, isso, na semana que vem, ficou definido que nós vamos fazer uma reunião. Provavelmente na segunda-feira, mas hoje à tarde, ou no máximo amanhã, a gente vai ter o dia e o horário da bancada do Oeste com os membros da AMEOSC. E aí nós vamos fazer um apelo a eles para que eles façam, né, que eles aceitem fazer, claro que daí tem a questão financeira para ver como é que vai ser feito, mas para que a AMEOSC pague, contrate o projeto, ou até o CONDER pode ser também, aí vai ser discutido, vai ser definido, que aí é uma questão jurídica, mas para eles definirem, para eles contratarem esse projeto, e se isso for possível, esse projeto, através da AMEOSC, deve ser concluído, depois da contratação, em 2, no máximo 3 meses. Então, aí a gente está falando de iniciar o processo, porque daí o governo se compromete a lançar o edital. Então, logo ele tenha esse projeto, e a AMEOSC, por exemplo, doe o projeto para o governo do Estado, o Estado lança o edital ainda esse ano. Então, se a gente está falando vamos botar aí 3 meses, na pior das hipóteses aí, outubro, novembro, lança o edital da obra e inicia a obra aí, se não tiver impugnação, ainda esse ano, mas no mais tardar no início do ano que vem. Mas isso só se a gente tiver essa possibilidade de fazer o projeto através da AMEOSC ou do CONDER. Se tiver que ser pelo Estado, vai demorar. E, deputada, quanto que a bancada do Oeste colocou no orçamento ou disponibilizou no orçamento para investimentos na 163? Nós colocamos para esse ano 4 milhões. E seria para fazer o projeto deve ser, a gente não tem uma noção, eu não entendo disso, não sei quanto é que seria, mas o que foi falado, o próprio secretário falou que ele acredita que seria em torno de 600 mil reais para fazer o projeto, não a recuperação, o projeto técnico, né, de engenharia. E aí o restante já seria para iniciar a obra, porque não vai conseguir concluir a obra esse ano. Então, iniciaria a obra e a bancada se comprometeu mais uma vez de colocar, uma vez que você tem o projeto, o orçamento feito, sabendo exatamente quanto é que se vai gastar, aí a gente vai saber dos 4 milhões, né, quanto que seria, quanto isso, aliás, quanto é possível fazer com esses 4 milhões e quanto faltaria. Aí o restante a gente coloca para o orçamento do ano que vem, para que o restante seja concluído no ano que vem. Então, essa é a ideia. Hoje o recurso ele tá previsto e garantido, inclusive, pelo governo do Estado. A questão, o problema, o entrave, realmente é um entrave legal, jurídico, burocrático, que é o projeto técnico de engenharia. A falta de projeto, né? Marlene, você explicou bastante bem certinho, inclusive com prazo e tudo mais. Marlene, agora, deputada, por que não saiu a federalização? Aí é uma pergunta difícil de responder, que na verdade a gente até já oficializou isso a bancada oficializou ao ministro essa pergunta, e até hoje a gente não teve resposta ainda. Não, provavelmente porque para fazer a federalização eles têm que investir na recuperação, também não adianta federalizar se não recuperar. E segundo o que a gente soube é que o governo federal não teria os recursos para fazer esse investimento nesse momento. Então, por isso, não faz a federalização. Se é isso mesmo, eu não sei, mas eu acho que, na verdade, assim, eu estou falando por mim, eu acho que o nosso presidente ele teve uma votação muito expressiva aqui em Santa Catarina, especialmente no Oeste. Então, eu não consigo entender também por que
ele não investe nessa obra que é tão importante, né, o governo federal, e além de não investir, ainda retirou recursos do orçamento federal, da 163, aí não desse trecho, mas do trecho de São Miguel até ao Dionísio, que está destruído, e se a gente vai, hoje eu falava até aqui no plenário, se a gente vai, Dionísio vai para o Paraná, se a gente cruza o estado, a gente entra na 163 no Paraná, é um tapete. Então, não dá para entender, parece que a gente entra em outro país, porque são duas rodovias completamente diferentes. Então, realmente é difícil de entender, e muito mais ainda de explicar, por que o governo federal não fez esse investimento, não vai fazer esse investimento, e por que ele retirou recursos da 163 para fazer, né, a conclusão da 163 naquele outro trecho. E para isso também, ver como é importante a gente estar unido, trabalhando em conjunto. E é uma coisa que eu sempre falo, a bancada do Oeste, para mim, é a maior conquista dessa legislatura aqui para o Oeste catarinense. Nós somos 15 deputados de diversos partidos e a gente trabalha em conjunto. Se não fosse assim, a gente não teria conseguido colocar no orçamento não, aprovar agora a autorização aqui na Assembleia Legislativa para investimento em rodovia federal, de recursos estaduais em rodovia federal, que eu sou totalmente contra, mas se a gente vê uma rodovia como a 163, a gente vê a 470, que recebe toda a produção do nosso extremo oeste, do oeste, que vai para os portos e que vai para outros estados, passa por essas rodovias. Então, a essa altura do campeonato, não interessa se o dinheiro é do Estado, se é do governo federal, tem que fazer a recuperação dessas rodovias para que a nossa região possa continuar, né, sendo competitiva, possa continuar mandando tudo aquilo que se produz para onde tiver que mandar, para o Brasil e para o mundo, porque precisa de infraestrutura, né? Então, com base nisso, porque o projeto, quando ele veio para a Assembleia, ele previa 250 milhões de investimentos na 470. Aí, quando nós recebemos o projeto, a bancada do Oeste falou para o governador, olha, a gente aprova, a gente apoia, desde que a BR-163 também receba recursos. Então, o que ficou definido? A 163 vai receber 100 milhões, que vai dar para fazer bastante coisa, já dá para fazer avançar bastante. A 470 vai receber 200 milhões, e ainda a 280, que daí é no Planalto Norte, também vai receber 50 milhões. Então, o Estado hoje ele tem recursos, mas tem uma carência de projetos de recuperação de rodovias, e aí, em função disso, tem um superávit financeiro, e aí, por isso, ele tem a condição de fazer esse investimento, né? Então, apesar de não ser o ideal, é o possível. E nesse momento, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa pensar nas vidas que a gente vai poupar, né, nos investimentos que isso vai trazer para o nosso oeste aqui, né, em Santa Catarina, falando da 470 também, toda aquela questão da infraestrutura para chegar, da logística para os portos, né, e no final das contas isso também vai aumentar a arrecadação, e esse dinheiro investido agora, ele vai voltar em investimento, ele vai voltar em arrecadação, então não é um dinheiro jogado fora, muito pelo contrário, é um investimento para você, a curto e a médio prazo, ter uma recuperação em termos de arrecadação que vai compensar isso tudo. E com certeza, né, deputada, que nem a senhora falou ali, independente se é a rodovia estadual, federal, municipal, quem transita por ela são catarinenses, e os catarinenses merecem, por tudo que produzem, por tudo que trabalham, ter no mínimo estradas decentes. Eu, no final de semana, fui a Porto Alegre, aqui atravessando o Rio Uruguai também, já outras rodovias, não estão 100%, a 386 ali, mas já é muito melhor do que nós temos. Ano passado fui ao Paraná, realmente isso que a senhora falou sobre a SC 163 do Paraná sendo duplicado, um tapete, é uma vergonha para o oeste catarinense estarmos nessa situação. Mas que bom, deputada, que vocês têm a bancada está forte e disposta a brigar até o final por melhorias na nossa região, que é o mais importante. Marlene, deixar o nosso canal sempre à disposição também do mandato, deixar à disposição sua, você que é daqui de Itapiranga, para trazer as informações aqui para o nosso povo. Sempre que precisar, estamos à disposição também. Muito obrigada, Gustavo. É sempre muito importante. Eu gosto muito de
dessa, né, de conversar né, com as rádios, enfim, com os veículos de comunicação, porque é uma forma que a gente tem de prestar contas daquilo que a gente faz, né, porque as pessoas não têm acesso a muita informação, e às vezes, assim, até essa questão da 163, tinha uma discussão muito grande que, por que não fazem, quem é que faz, quem é que não faz, e aí no final, quando se foi ver, na verdade não existia nenhum projeto, então não tem, né, e não tem o que fazer, né, a lei de responsabilidade fiscal, ela é clara, né, você tem, as regras são claras, então não tem projeto, não dá para executar a obra, é como uma casa, você vai construir uma casa e não tem um projeto, qual o risco dela cair, né, então, e além de receber uma multa do conselho, então, e da fiscalização, então as coisas têm que ser feitas da forma certa, né, mas se existem outras alternativas, como é no caso da MEOSC, é isso que nós vamos trabalhar agora, tentar construir uma solução mais rápida para que o resultado aconteça e o resultado seja aquele que a população merece, um asfalto bem, de qualidade, que tenha condições, porque ali toda a produção que sai de Itapiranga, tudo que vem do Rio Grande do Sul, tudo passa por ali, né? Então tem que ser, não adianta só fazer tapa-buraco, agora, nesse momento, é o que dá para fazer, né? E aí isso também é uma outra questão que a gente discutiu para melhorar a qualidade desse trabalho também, enquanto não se faz a revitalização da rodovia, mas o importante é isso, é poder conversar com as pessoas e mostrar o que nós estamos fazendo aqui, né? A importância, e eu reforço isso sempre, a importância da bancada do Oeste. Se nós não estivéssemos, porque a 163 não é um problema da Marlene, não é um problema, né, do deputado Fabiano, do deputado Maurício, é um problema de todos nós que somos representantes da região. Então, todos nós temos que nos unir pelas questões que são estruturantes e que são importantes para toda a região. E é isso que a gente faz, sempre eu reforço isso muito, assim, eu tenho orgulho da gente ter construído um grupo de pessoas que pensa na nossa região, que pensa, que trabalha, que briga, e que os resultados começam a aparecer, como foi a 283 também, nós colocamos 200 milhões na 283 para fazer recuperação, semana passada o governador foi em Palmitos para dar o início da obra ali de um trecho, tem um outro trecho lá perto também de Seara e Concórdia, enfim, são coisas que acontecem quando eu tenho alguém cobrando. Então, acho que isso que é muito importante. Eu fico muito feliz e estou sempre à disposição quando puder, quando precisar, quando quiser. Estou às ordens aqui, quando for aí para Itapiranga, fazer uma visita aí também para a gente conversar, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada, Gustavo. Obrigado, Marlene, e certamente quando estiver aqui, venha nos visitar que a gente vai conversar bastante.